O assunto agora são os direitos e deveres do consumidor. Normalmente, quem compra ou vende um carro usado deixa de lado uma obrigação prevista em lei: fazer o quanto antes a transferência do documento. A providência é a única forma de evitar dor de cabeça. Viviane Rosa mostra exemplos de quem ignorou a norma e teve problemas até com a polícia. Alguns meses depois de vender o carro para uma agência de veículos, Márcia passou a receber uma série de multas de trânsito. Eu acho que em 2 meses chegaram assim umas 5 multas, mais ou menos isso. Todas multas por excesso de velocidade. Isso aconteceu porque a pessoa que comprou o carro da revendedora não transferiu o documento do veículo, que continuou no nome de Márcia. Foi um transtorno, assim, porque mesmo prontamente ele tentando resolver o problema, é uma burocracia tremenda. Então, você tem que ir lá, assinar documentos para transferir os pontos, transferir as multas. Por lei, após fechar negócio, o comprador tem 30 dias para transferir o veículo. Mas não são poucos os motoristas que ignoram esse prazo. Resultado, quando aparecem irregularidades, quase sempre sobra para o antigo dono. Se deixa de pagar o IPVA, aquele vendedor, ele vai para a dívida ativa. Foi o que aconteceu com esta servidora pública. Ana Lúcia também vendeu um automóvel para uma concessionária e o comprador não regularizou a documentação. Além do prejuízo financeiro, que eu tive que pagar as multas, o IPVA daquele período, fiquei com esse problema que quando eu fui tomar posse aqui na Câmara, meu nome estava na dívida ativa. E não foi só isso. Enquanto regularizava a situação do IPVA e das multas, Ana Lúcia ainda respondeu a um processo judicial. Quando eu estava em casa um dia, chegou um oficial de justiça trazendo uma intimação para que eu comparecesse numa audiência que ia ter no juizado de causas especiais, porque o carro que estava no meu nome tinha sido envolvido, no acidente de trânsito. O homem que havia comprado o carro bateu em uma carrocinha de cachorro-quente e se recusou a arcar com o prejuízo. Com a placa do veículo em mãos, o vendedor entrou com uma ação contra o dono do automóvel, que, para efeito legal, continuava sendo Ana Lúcia. Tive que comparecer nessas audiências, em horários que eu estava impossibilitada praticamente de sair, tive que ir nessas audiências, sem que o carro já não fosse meu, o carro já não era meu mais. Só depois de muita dor de cabeça, a servidora conseguiu se livrar do problema. Segundo o Detran, é possível se precaver de situações como essas. Uma alternativa é exigir da concessionária que a transferência seja imediata. A outra é comunicar a venda ao Detran. Faço a transferência, tiro uma cópia desse CRV no qual estou fazendo a transferência de propriedade, venho ao órgão executivo e comunico a venda. A partir do momento que eu realizo essa comunicação ao órgão executivo de trânsito, aí eu me isento da responsabilidade. Vir ao Detran para regularizar a situação de um carro é um procedimento fundamental também para quem está comprando. O novo proprietário só consegue provar que é de fato o dono do veículo se o nome dele aparecer no documento. Sem isso, é como se a venda nunca tivesse existido. Este ano chegou à Justiça Federal aqui em Brasília o caso de um homem que quase perdeu um caminhão. Ele comprou o veículo em 2004 e rodou 3 anos sem providenciar a transferência. O problema é que o dono da concessionária foi processado por improbidade administrativa e o automóvel, ainda no nome da empresa, estava entre os bens bloqueados por uma ordem judicial. E aí o Ministério Público, na hora que foi pedir a constrição dos bens, fez uma pesquisa no Detran e descobriu que tinha esse caminhão que poderia garantir a dívida. E pediu o caminhão porque não aparecia o consumidor como proprietário, parecia a empresa. Não foi fácil resolver o problema. O homem tentou explicar que já era o dono do caminhão há muitos anos, mas o Ministério Público argumentou que a venda deveria ser anulada. Os procuradores acusam a empresa de ter agido de má fé. Teria vendido o caminhão apenas para se desfazer do bem. Prática comum entre os investigados por esse tipo de crime. Mas a Justiça reconheceu que a negociação não foi ilegal. Como ele foi um comprador de boa-fé e o processo do Ministério Público foi posterior ao contrato de compra e venda do caminhão, ele conseguiu fazer um embargo de devedor e ficar com a propriedade. Agora, se essa ação tivesse sido proposta anterior à venda do caminhão, ele teria perdido o bem. Quem já enfrentou um transtorno parecido diz que aprendeu a lição.
A partir de agora eu vou confirmar mesmo, vou ter ao Detran, né? Vou ter que ir ao Detran para confirmar se realmente a transferência foi efetuada, né? Vou me precaver, porque realmente foi muito desagradável, foram muitos transtornos com isso, né?